E aí, senhores? Thiago Rodrigues aqui, o TH. Questão 99 do Enem 2020. Vamos ao enunciado aqui. É uma questão teórica, então a gente vai analisar. É simples, mas eu vou trabalhar bastante coisa nela aqui, beleza? Vem comigo, ó. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulando discussão visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, deixa eu pegar aqui, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Então, olha aqui, senhores, a gente tem algumas alternativas aqui, a gente vai analisar. Eu queria deixar bem claro, tipo assim, como ele fala. A gente usa bastante para fins pacíficos, no caso, energia nuclear, a radioatividade. Existem inúmeros exames específicos que usam radioatividade. Existem tratamentos que usam radioatividade, né? Tipo a radioterapia, a gente tem ressonância nuclear, enfim. Vários procedimentos que a gente utiliza essa energia nuclear, essa radioatividade, para um fim benéfico, claro. Mas é aquilo, né, senhores? Sempre tem alguém que leva para o mal alguma coisa. Então, assim, foi usada para isso. Claro, na época da Primeira e Segunda Guerra foi muito estudado isso e a gente avançou em algumas coisas de entender a energia nuclear, a radioatividade. Mas, enfim, né? Todo esse avanço foi a esse custo. Vamos analisar aqui para a gente entender e chegar a uma resposta, beleza? Primeiro, senhores, o que é radioatividade? Já que a gente está trabalhando com energia nuclear, vou até aqui, ó, o que é radioatividade? Cara, a radioatividade é o seguinte, é um processo natural que acontece com a alteração de um núcleo do átomo. Então, assim, eu tenho lá um núcleo de um átomo qualquer, claro, não qualquer, vou chegar ali, e eu tenho uma alteração nesse núcleo, de uma forma natural ou não. Tá? A gente tem 4 tipos, basicamente, de radioatividade e tal. Vou falar um pouco de cada uma. Então, assim, e claro, né, eu falei que qualquer átomo, mas não, a gente tem os radioisótopos, que são núcleos radioativos que vão emitir isso. Não é qualquer átomo que vai emitir uma radiação para se tornar mais estável. Mas é basicamente isso. É um núcleo instável que ele emite, pode ser partículas, pode ser ondas eletromagnéticas, para se tornar mais estável. Vamos pensar numa ligação química, é basicamente isso, né? A gente tem lá um átomo, ele ganha, perde, compartilha elétrons para se tornar mais estável. Tranquilo? Então, assim, vamos aos tipos de radioatividade, que aí a gente analisa elas e vê a resposta, beleza? É mais fácil a gente pensar do que, não é isso não, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria colocar com vocês é o decaimento natural, beleza? Isso aqui como diz o nome, é natural, é bem tranquilo e tal. Como é que acontece? Eu vou botar assim, vou escrever. Ele acaba fazendo o seguinte, o elemento decai, vou pegar aqui, decai, para outro elemento, tá? Emitindo partículas, beleza? Não foi, tá aqui, pronto. Então tá, o que é decair? É basicamente ele se transformar em outro elemento, para assim se tornar mais estável. Vou pegar um exemplo aqui, até pegar, não associação com a resposta de fato, mas do urânio, que é muito mais comum da gente ver. Então um exemplo que a gente pode pegar é aqui, ó, o urânio, tá? O urânio, o número atômico dele é 92, eu vou pegar o isótopo 238 dele, tá? O que vai acontecer? Naturalmente, esse radioisótopo ele vai decair, ou seja, se transformar no tório 90234, esse isótopo aqui. E ele não se transforma assim, beleza, me transformei. Não, ele vai ter que emitir alguma coisa. No caso, esse processo ocorre com emissão de partícula alfa. Beleza? É uma partícula radioativa, tranquilo? Então eu emiti isso. Se você for ver, aqui ó, 92. Se eu somar aqui,
92. A massa é a mesma coisa, ó, 238, se eu somar aqui, massa 238. Beleza? Então, esse é o decaimento natural. É uma das opções, vamos dizer assim, das subdivisões da radioatividade que a gente tem. Beleza? Outro tipo, senhores, é a transmutação artificial. O que é? Tá? É algo já, como o próprio nome diz, artificial, causado pelo homem, de certa forma. É basicamente bombardeio de um átomo, de um núcleo, vou pensar assim, de um núcleo com partículas, tá? Eu vou botar partículas, mas poderia ser um núcleo menor, tá? A gente pode pegar um átomo e bombardear, por exemplo, hidrogênio, tá? Pode ser isso. Vou botar aqui um exemplo, tá? Pegar o alumínio, que a gente pensa, não, ele não é radioativo. Bom, de fato ele não é radioativo, mas ele pode ter um isótopo radioativo, que não é comum, mas olha só. Então, o alumínio 13, o isótopo de massa 27. Digamos que eu vou bombardear ele com partículas alfa. O que vai acontecer? Eu vou ter a produção de silício 30 e vai ter emissão de próton. Bom, tá vendo que eu tinha aqui um núcleo estável e aí eu bombardeei com uma partícula. E aí ele se transforma em outro e emite outra partícula. Cara, aí o que acontece? Esse cara que não era radioativo, ele passa a ser, bom, num curto período de tempo, mas ele se torna radioativo e aí o que acontece? Meio que um decaimento natural dele. Ele começa a emitir aqui partículas para acontecer isso. Beleza? Então, olha só, é uma transmutação artificial. É o que acontece, por exemplo, num acelerador de partículas. Eu tenho, quem viu Homem de Ferro 2, tem lá que ele monta um acelerador para criar um novo elemento. Ele bota um elemento lá, começa a bombardear e aí se transforma, se transmuta em outro elemento. Beleza? Terceiro, esse pá é mais conhecido, fissão nuclear. Beleza? O que é a fissão nuclear? Um elemento, vou botar assim, de forma bem genérica, um elemento, botar grande entre aspas, vou botar se quebra, para não escrever fissionar, mas é fissionar, se quebra em outros menores, beleza? Então, ó, vou diminuir aqui para ficar certinho, bonitinho, para a gente continuar. Cara, essa é bastante conhecida, ela é muito usada, melhor, ela é usada em usinas nucleares, na bomba atômica. Então, ó, se liga aí. O que acontece? Eu vou pegar aqui o urânio mesmo, tá? Que aí a gente já estuda ela para resolver a questão, ó. Eu tenho um urânio, opa. Eu tenho ele aqui, ó, 92, urânio 235. E aí, claro, para acontecer essa fissão tem que ter alguma coisa. Ele é radioativo, sim, mas pensando já na resposta da questão, digamos que ele seja atingido, seja bombardeado por nêutron. E aí o que vai acontecer? Ele vai fissionar em dois outros elementos, que é o bário, que é 56, e o isótopo aqui 139, mais criptônio, que é 36, e a massa aqui 94. Além disso, ele vai emitir nêutrons, no caso 3 nêutrons. E aí, claro, mais energia. Isso aqui é o que acontece de fato na bomba atômica, tá? Eu tenho lá urânio, beleza? Ele é atingido por nêutrons e aí acontece a fissão. Era um átomo, um núcleo grande. Vou até mudar aqui. Eu vou botar, em vez de elemento, vou botar núcleo. Pode ser? Acho que fica melhor, tá? Um núcleo grande, ele é atingido e ele decai aqui em outros elementos e partículas. Se eu for somar aqui, ó, igual eu fiz lá em cima, 92, se eu somar aqui 92,
se eu somar aqui 236, 236 e aqui também, tá? Então conserva quantidade de partículas, de massa, enfim. Cara, e libera, obviamente, energia. Tranquilo? Eu vou pegar aqui para vocês, só para a gente ver aqui rapidão, ó. Isso daqui, senhores, é basicamente o que acontece na bomba atômica, tá? Eu tenho aqui, ó, um núcleo, pensando aqui no urânio, beleza? Vou pegar aqui para a gente ver melhor. O urânio está aqui, beleza? Chega um nêutron e aí acontece a fissão do núcleo. Tá aqui. Eu tenho os produtos, que seriam esses dois elementos. Aí aqui, senhores, está vendo esses nêutrons aqui? Não é esse nêutron aqui. Esse nêutron incide, seria basicamente assim, ó. Esse nêutron aqui é esse aqui. Esse núcleo é esse núcleo aqui. Show de bola. E aí ó, acontece a divisão. Aqui, ó. Esses dois carinhas aqui. Se divide de fato, ocorre a liberação de energia. E ó, tá vendo esses 3 nêutrons aqui, ó? 3 nêutrons aqui. E aí cada um desses nêutrons vai para outro urânio. Então a gente tem essa reação em cadeia. Isso acontece de uma forma muito rápida. E aí, filho, vai. Ó, acontece numa PG, né? Ó, ele incide aqui, depois 3 aqui vai incidir nesses 3, e cada um desses mais outros 3, então 9, e assim por diante. E aí acontece muito rápido, uma energia muito grande, tá? E de forma rápida, e a gente tem a explosão da bomba nuclear. Show de bola? Bom, continuando. Então deixa eu apagar, porque fica muita informação. Por último, mas não menos importante, a gente tem o quê? Fusão nuclear. Eu acho que eu vou estar na frente, então deixa eu subir aqui. Cara, a fusão nuclear é basicamente o inverso da fissão. Pensa aí, fusão, juntar, tá? Não no sentido do... Ah, fundir o gelo. Não, fusão no sentido do Dragon Ball. Vai fundir uma coisa, duas coisas numa coisa só. Então, basicamente, eu tenho 2 núcleos. Vou botar 2 só para a gente ter essa noção. Se junta... Vamos botar fundir, se junta em um núcleo maior, beleza? Cara, isso daqui é o que acontece aonde? No Sol, tá? Então eu tenho lá, resumidamente a fórmula, o que acontece, a equação. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, núcleos de hidrogênio. Claro, eu tenho lá o deutério, tenho o trítio, pode ter. Vou botar aqui de uma forma bem simples e bem genérica. E aí forma o hélio, com número atômico 2, massa 4, e eu tenho a produção aqui de 2 pósitrons, que é a partícula beta positiva, mais energia. Cara, isso daqui acontece no Sol e, por exemplo, na bomba H, bomba de hidrogênio, tá? Cara, isso aqui libera muito mais energia do que a fissão nuclear. Essa energia aqui é absurdamente maior. Cerca, por exemplo, se a gente pensar na fissão, que seria a bomba de Hiroshima, a bomba H, por exemplo, ela tem um poder destrutivo, uma liberação de energia, tipo, 1000 vezes maior. Ela é muito maior, tá? Então, assim, nós humanos e tal, a gente ainda não consegue usar muito bem a fusão nuclear. A fissão a gente consegue usar numa usina nuclear. A gente consegue controlar essa liberação de energia para poder utilizar ela para a geração de energia elétrica. A fusão é uma energia muito maior, então a gente não consegue ter um controle dela ainda. Show, senhores? Então aqui a gente tem os 4 tipos de radioatividade, basicamente, e aí a gente consegue ter uma ideia para responder a questão. Belezinha? Então vamos lá, senhores. Aí a gente vendo tudo isso fica simples, né, da gente ver. Então, qual é a resposta logo, senhores? Já enrolei muito aqui. Qual o processo? Fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Nossa letra A aqui, A de amor. Cara, mas foi isso aqui que aconteceu, ó. O urânio se fissionou porque os elétrons bombardearam ele, beleza? Mas vamos aqui analisar as outras, só para a gente desencargo de consciência. Fusão nuclear do hidrogênio, não. Muito menos que é provocada por prótons, não.
Desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons. Cara, a gente poderia até pensar numa desintegração, beleza? Desintegrar é quebrar de qualquer forma. Só que não é provocado por elétrons, é provocada por nêutrons, tá? Tá aqui, ó. Poderia ser desintegração do urânio, do plutônio também, né? A gente tem bombas de plutônio, mas não é por elétrons. Show de bola? Associação em cadeia do chumbo provocada por pósitrons. Não foi por chumbo. Na verdade, o chumbo é bastante estável. Geralmente o decaimento das séries radioativas chega no isótopo do chumbo, que é bastante estável. Beleza? Decaimento radioativo do carbono. Não, cara. Não, tá? E aí a gente tem, de fato, a resposta letra A. Ficou dúvida, senhores, de tudo que eu falei? Tudo que eu falei fez um pouco mais sentido na sua cabeça? Então curta aí, compartilha e comenta. Valeu!